Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo programa de podcast, o nosso podcast Salve Maria, o seu podcast católico. Estamos aqui no mês de março, um mês muito especial. Compartilhe com seus amigos, estamos começando agora, com seus entes queridos, para assistirem este podcast que será de uma maneira toda especial, pois temos aqui hoje um convidado assim, de peso, que é o padre Celso Bruno, dos Arautos do Evangelho. O padre Celso Bruno está aqui conosco, antes de mais nada, evangelizador incansável, que percorreu muitas cidades do Brasil, evangelizando, levando uma palavra, levando uma formação, levando um auxílio a muitos necessitados desse nosso imenso Brasil. O padre Celso Bruno dos Arautos também auxilia atualmente algumas comunidades da paróquia Nossa Senhora das Graças, bem como uma das comunidades principais dos Arautos também, lá em Caieiras. Ele também tem um curso sobre São José, o tema do nosso podcast, nesse mês de março, na plataforma dos Arautos, ele tem um curso sobre São José e temos a alegria de tê-lo conosco aqui. Padre, seja bem-vindo, como todos que estão nos acompanhando agora aqui no podcast. O senhor está sendo assistido por muitos que querem ouvi-lo hoje falar sobre o patriarca da Santa Igreja, São José. Antes de mais nada, padre, o senhor nasceu aonde? Muitos não o conhecem ainda, Padre Celso Bruno dos Arautos. Vamos perguntar agora, o senhor nasceu aonde? Padre Ricardo, nasci numa cidade do interior de Pernambuco, Petrolina. Petrolina, muito bem. Pequena, distante da capital, 830 quilômetros da capital propriamente. E aí nasci. 830 quilômetros de Recife, né? De Recife. Tá bem. Impressionante. Estamos com alguém de Petrolina aqui hoje, né? Fiquem contentes. Estamos hoje fazendo uma viagem ao norte do país. Eu me lembro em 2001, quando eu ouvi a primeira vez, né? Aí eu estava numa viagem missionária lá em Recife, conheci ali perto de Apipucos, né? Exatamente. Ricardo, exatamente. Conheci, ele até lembrava que tomamos uma água de coco juntos, não é isso? Lá em Olinda, fomos lá em Olinda, então, tomamos água de coco. Tá bom, padre, seja bem-vindo, viu? De Petrolina, aqui para o nosso podcast Salve Maria. Padre Ricardo, é uma alegria ser acolhido pelo senhor aqui nesse programa, que tem tido um grande êxito, e nessa missão que o senhor disse em 2001, nessa época, o Padre Ricardo estava propriamente me evangelizando. Ali estava ensinando as primeiras lições da Igreja Católica. O Padre Ricardo já era professor, já passava os conhecimentos, contava a história dos santos, e desde aquela época, que até no teatro, o senhor deve lembrar. Teatro, sim. Teatro. Ele representou e nós éramos o speaker da cena toda, não é isso? A cena da tentação, que aparecia o demônio com uma garrafa em cima do sujeito. Ocasião próxima. E tinha que fechar a janela para que não entrasse a tentação. Foi, fugir da ocasião próxima, não é isso? Fugir da ocasião próxima. Aí nós levantamos uma janela na hora, ao vivo. Ali foi a primeira parede que eles levantei propriamente na vida, foi nesse teatro. Acho que não durou muito não, caiu de imediato. Que isso, pô. Mas é uma alegria enorme, Padre Ricardo. Ainda mais para tratar desse tema tão querido, tão estimado do nosso fundador, Monsenhor João, a vida de São José. Agora, perfeito, padre, estimado mesmo, mas por que o senhor escolheu tantos santos e santas dentro da igreja, né? É verdade, né? Porque logo São José, né? Logo São José. Você podia contar a gênese dessa escolha? Só tem um curso. O padre é especialista no assunto de São José. Os senhores vão ver. Nós vamos conhecer muito mais sobre. Por que o senhor escolheu São José? De repente, foi uma graça que o senhor recebeu, assim, grande. Se puder contar, nós agradecemos. Somos íntimos, mas não... São muitas graças que São José vem derramando. E vem mais a história da devoção a São José, e essa forma como apareceu, por que escolhi São José entre tantos santos e santas que a igreja tem, por um simples motivo. O Monsenhor João, ele recebeu uma grande graça com São José na sua enfermidade, quando ele teve com sarcoidose, e ele teve que fazer um tratamento nos Estados Unidos. E ele, nos Estados Unidos, estava ali propriamente entregue à morte, certo de que iria passar desta vida para outra, quando ele viu pela janela, na neve, uma imagem de São José do lado de fora do quarto dele, na área externa do hospital,
E ali ele começou a rezar a São José, oferecendo a vida dele pelos sofrimentos de Nosso Senhor, pelas lágrimas de Nossa Senhora e pelas dores de São José. E nessa hora ele recebeu uma consolação interna, onde uma voz interior dizia para ele: antes das flores da primavera, você já estará fora daqui, já estará curado. Nossa, que impressionante. E o Monsenhor João guardou aquela informação, aquilo serviu de consolo para ele. E certo dia, ele já fora do hospital, já estando curado, saindo daquela doença, andando no corredor, ele viu a primeira florada da primavera e lembrou dessa graça. Nossa, que bonito, hein? Então, o Monsenhor João, por gratidão a São José, ele resolveu e decidiu divulgar e estudar, aprofundando-se na vida deste santo que pouco se conhece. Então, ele começou a levantar uma série de estudos sobre São José. Sobre São José. E trazendo sobre São José maravilhas que até então são conhecidas, não são desconhecidas, mas são esparsas, são teólogos distantes, uma citação aqui, outra citação ali, e o Monsenhor João compilando tudo isso, pegando revelações, pegando esse fundo teológico e aproximando tudo isso, aí nós vimos um pouco da grandeza de São José, porque nem tudo o Monsenhor João colocou no livro, e nem tudo, com certeza, também o Monsenhor João viu para transmitir para a humanidade. Mas o que ele deixou já é de um valor imenso. E conhecendo este valor que o Monsenhor João deu a São José, veio o desejo de conhecê-lo também e amá-lo tanto quanto o Monsenhor João o ama. Então, sendo filho dele, espiritual, e seguindo os mesmos passos, não queríamos cair numa dissonância com o fundador, não tendo o ponto de vista certo na devoção a São José. Porque antes disso, era uma visão de São José assim, quase muito pequena, né? E apesar de ser grande, a visão que se tinha era pequena, né? Parecia que aí sim, a gente vê, nossa, mas Nosso Senhor nasceu na manjedoura, 2 burrinhos de Nossa Senhora, e tinha São José ali, tinha que ter alguém, né? Então estava ali São José. Mas vendo que não é assim. O Monsenhor João mostra para nós que não é assim no seu livro, e nós vemos o quanto o São José tem uma altura espiritual, física, psicológica, preparado para exercer essa função de pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma função pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Então é muito alto São José, hein? Então é preciso vê-lo alto, né? É preciso vê-lo alto. E aí o senhor se interessou e começou... Aí comecei lendo o livro do Monsenhor João e pesquisando mais. O Monsenhor tem um livro que lançou, né? Tem um livro. São José. São José, quem o conhece. São José, quem o conhece, olha só. Inclusive, padre, este é o livro. Está aqui o livro. São José, quem o conhece. O senhor estudou por este livro. Por este livro. E é um livro profundíssimo. Profundíssimo, completo. Então está completo porque melhor tem aqui. Pegou autores muito abalizados, né? E aquilo também com o coração de Monsenhor, né? Pela devoção, né? Foi curado. E aí o senhor começou a estudar. Agora, teve uma graça assim que mexeu com o senhor. Porque São José mexe, né? Sim. Nem que seja... Teve alguma coisa assim... Padre Esse Ricardo. é de Monsenhor, tá? Gênesis, inclusive, agora nós entendemos. Toda a devoção de Monsenhor, com essa clareza que o senhor disse. As várias sedes dos arautos têm imagens de São José, né? Tem. Às vezes mais de uma no jardim, uma na capela. Isso. Espalhado, né? Espalhada, ou seja, sempre no jardim, devido a este milagre que São José conquistou para Monsenhor João no hospital, as nossas casas, nos jardins, tem uma imagem de São José habitualmente. Não digo todas, porque não andei em todas as casas, mas a maioria tem no jardim uma réplica dessa imagem, deste fato que se deu com Monsenhor João. Mas o que levou? Porque outros arautos também veem as imagens, sabem que Monsenhor tem essa devoção que levou o senhor a se aprofundar no estudo de São José, com esse livro e com outros que o senhor deve ter visto, porque nós vemos na plataforma a novena que o senhor fez, muito bonita, tem dados ali do livro, muita coisa, mas tem outros também. Além dessa graça de Monsenhor, o que levou o senhor em concreto, Padre Celso? Então, o senhor, Padre Celso, a poder... Pode ser sincero aqui, Padre. Pode ser sincero. Sinceridade aqui. Podcast, sem segredos. Aliás, se você ainda não é membro do nosso canal, se inscreva no canal Arautos do Evangelho, deixe o seu like, porque tem matérias sobre a Santa Igreja para o seu bem e de toda a sua família. Essa aqui é uma das matérias, aprofundar o conhecimento do culto josefino com o Padre Celso Bruno. Né? Muito bem, Padre. Vamos lá. O que levou o senhor? Então, o senhor gostaria de saber, né, irmão? Sim, claro, então, todos gostariam, né? Propriamente, o livro foi publicado no ano de 2017 e a ordenação sacerdotal
deste padre foi em 2016, então foi logo seguido, foi muito próximo. E conhecendo a devoção a São José enquanto sacerdote, muitas dificuldades aí, não pessoais, mas de pessoas que vinham aflitas, que vinham pedindo socorro, que vinham pedindo ajuda sacramental, conselhos, dificuldades e dramas. De imediato, interiormente, é um vínculo com São José que é feito por onde vai ser celebrada uma missa a ele, pedindo por aquele caso, pedindo por essa família. E é infalível, Padre Ricardo. Deu certo? É infalível. Na sua ação pastoral, o senhor viu a necessidade como sacerdote, o livro tinha sido há pouco tempo, o senhor estava estudando, mas com a ação pastoral corroborou para que indicasse as pessoas e rezasse missas votivas São José e funcionou. Funcionou. Enquanto sacerdote mesmo pedindo pela pessoa e as pessoas recebendo os efeitos das graças alcançadas por São José, mas nem sequer às vezes sabendo de que foi por meio de São José, porque uma devoção pessoal, interior, um desejo de fazer e aquilo que está fora do nosso alcance, porque humanamente falando nós não temos condições de resolver tudo que todos nos procuram, precisamos confiar à força do céu. Então, São José, ele tem esse poder impetratório infalível, porque ele não pede no céu, ele manda. Ele manda no ele céu. Manda no céu. Ele manda no céu. Olha só que nos acompanha o que disse o padre especialista no culto josefino. São José manda no céu. Porque padre, assim... o senhor explica um pouco melhor isso. Ele é o pai de Nosso Senhor. Cuida dos dois maiores tesouros, quer dizer, no céu, digamos, na terra, que é Nosso Senhor, Nossa Senhora. Então, ele manda no céu também. Uma coisa é a terra. A outra coisa é o céu. Né? Como é que é isso mesmo? Porque quando nós morrermos, nós vamos encontrar com o juiz do universo. E quem que é o juiz? Nosso Senhor. É o filho dele. E na terra, o menino Jesus foi sempre obediente a ele, nunca deu um exemplo de desobediência para a história. E pelo contrário, ali a obediência absoluta, pois ele foi obediente até a morte e morte de cruz ao Pai no céu e a São José na terra. Não podia ser que ele tivesse dupla personalidade. Com o Pai do céu, obedece, o Pai da terra, eu desprezo. Ele é um. Então, é uma só pessoa, é uma só mentalidade, e ele quis colocar-se nas mãos de São José. Então, São José tem essa autoridade dada por ele mesmo. Inclusive no céu agora. No céu. Ele não passou a ser desobediente lá. De jeito nenhum. Pelo contrário, recebeu autoridade no céu maior para realizar os desejos do filho dele. Porque a missão do pai é patrocinar, é prover, é providenciar aquilo que cabe ao filho. Então ele está lá para servir o filho. E ele sabe interpretar, ver as necessidades do filho. Muito e bonito, muitas coisas ele resolve antes de perturbar o próprio divino filho dele. Nossa, olha que bonito, irmão Foner. E todos que nos acompanham aí, São José tem uma continuidade do poder que tinha na terra muito maior no céu agora. Então, se por acaso tiver algum filho desobediente, peça para que imite Nosso Senhor, né, que obedeceu São José aqui e no céu, porque São José vai ajudar. Muito interessante, viu? Agora é interessante, padre, ver esse aspecto, né? Porque geralmente, atualmente, quando se fala em São José, né, hoje em dia, tem uma visão muito desfigurada, como você estava dizendo no início, de São José, né? Muito diminuta. Sim, porque quando se fala em São José, o que vem na cabeça logo das pessoas? É São José, operário. O marceneiro, né? Isso, marceneiro. Mas você para e pensa, mas peraí, mas São José foi só isso, né? Só operário? Nós precisamos aí considerar a história e o contexto. Porque, claro, falar hoje de marceneiro é quase que, assim, colocar em uma segunda classe, uma forma pejorativa, porque o marceneiro, ou esse operário que ele coloca, hoje em dia nós temos assim como artesão. São pessoas que fazem maravilhas, são pessoas que conseguem o sustento da sua família, e hoje em dia as pessoas valorizam pouco porque estão dando mais valores aos bitcoins, aos likes, às atividades de internet e coisas assim que não são materiais. Então, os valores, as atenções estão por aí, mas naquela época não tinha nada disso para tirar as atenções das pessoas. Você viu o marceneiro com outros olhos, o carpintaria. Quem fazia a cama do imperador era o marceneiro. Olha só. Quem fazia a mesa da rainha é o marceneiro. Quem faz o trono do rei é o marceneiro, é o artesão. Então, ele que desenvolve. Agora, quanto maior for a habilidade do marceneiro, desse artesão, maior vai ser o seu critério. Então, se nós hoje em dia formos procurar um artesão para fazer um móvel de muita categoria, vamos pagar muito caro. E São José foi o melhor marceneiro da história. As obras dele não tinham prego, eram todos de encaixe.
É. Todas que em encaixe. impressionante. As obras dele, se pegarmos a escada que ele fez em Santa Fé, no México, que fez já por um milagre inexplicável pela ciência, uma escada que não tem uma coluna central, com 33 degraus, com nenhum prego que prenda aquela escada, colocada de uma Como forma você sabe milagrosa. que foi São José que fez de Santa Fé? Desculpe, eu estou conhecendo agora. Não. As Em irmãs... Santa Fé do México. Santa Fé tem no uma México. escada feita por São Por José. São José. As No irmãs México. desse convento estavam com um problema, porque elas tinham construído, começaram a construção da igreja e fizeram a igreja com mezanino e o engenheiro morreu no meio da construção. Nossa. E não deixou o projeto da escada. Então elas Ah, ficaram não com a deixou- igreja, o Ah. mezanino, e não tinham como subir. Então olharam para o mezanino e agora? Aí chamaram o engenheiro e disseram, não, nós temos que quebrar a parede, fazer uma torre para fora. Não, mas não temos mais dinheiro para quebrar nada. A igreja já está pronta, não podemos quebrar. Então fazemos aqui dentro, a gente quebra, derruba o mezanino. Não, mas isso aqui não pode. E as irmãs se puseram em oração, todas elas rezando a novena a São José, pedindo a São José que resolvesse o problema. Da Certo? escada. Da escada. Que é o que seria um trabalho de um artesão. E elas não sabiam como resolver, mas que aparecesse alguém que fizesse o trabalho que elas estavam precisando. Certo dia aparece alguém batendo na porta e pede a elas, dizendo, olha, vocês estão precisando de um De uma trabalho, escada. de uma escada, eu posso fazer para vocês. Ah, que bom, que maravilha. Elas conheciam? Não conheciam. Não conheciam. Pediram informações, ninguém conhecia. Olha como São Interessante. José faz, E o hein? homem pediu apenas que deixasse para ele ali, ele sozinho, durante X tempo, me lembro precisamente o tempo, e ele ia trabalhar ali. Pronto. As irmãs deixaram, saíram e deixaram ali comida para ele, pão, água, e deixaram os alimentos e foram embora. No dia seguinte, Dia seguinte, depois da noite passada, trouxeram mais pão, mais comida para trabalhar? e entram na igreja, a escada está pronta. No dia Ó. seguinte. Que isso? Impressionante. E aí ela foi, correu para poder agradecer No o dia homem. seguinte estava pronta a escada? E procuraram o homem para poder agradecer, já não acharam mais resquícios. Foram na marcenaria, foram na madeireira, saber aonde, como ele comprou aquela madeira, onde é que ele estava, se deixou o endereço, porque nem sequer o homem recebeu o pagamento. E o homem, o madeireiro, correu até a igreja e disse, essa madeira não temos na região. Nossa, que impressionante. Incrível. Como não tem na região? Então colocaram anúncio no jornal, fizeram todo tipo de propaganda para tentar descobrir, chamar o homem para poder receber e desapareceu. Então elas atribuíram esse milagre a quem ela estava fazendo a novena, São José. E os marceneiros vão lá e veem nessa escada uma obra de arte, uma obra-prima de arte, que fisicamente impossível a um homem qualquer fazer. Não tem nenhum prego? Nenhum o senhor prego. disse, padre? 33 degraus, em 2 giros até o mezanino, sem uma coluna central para segurar isso. Só os Nossa degraus? Senhora. Só os degraus. Que é isso? Só Que por um história milagre. bonita, hein? Olha como estamos aprendendo aqui sobre São José com o padre Celso Bruno. Sério, olha. muito Então, bonito. assim, São José, no trabalho de artesão dele, ele era o melhor, não da época, da história. Então, se hoje em dia nós tivéssemos assim, olha, uma cadeira que foi feita por São José, seria a mais cara do mundo, Padre Ricardo. Se tivesse a mesa que São José fez, seria a mais cara do mundo. Todo mundo quereria ter pelo menos uma lasquinha daquela mesa que São José colocou a seu empenho e deitou o seu suor para sustentar o menino Jesus. Agora, veja como na obra de Deus tudo é perfeito e tudo tem um sentido. Porque Então, nossos... o sentido operário dele é muito alto. É Então muito explica alto. isso. Só veja como, colocando assim, São José é operário, mas esse trabalho manual, esse trabalho arte está ligado a um desígnio de Deus. Porque Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tinha uma missão, redimir o gênero humano. Ele foi redimido, morto numa cruz. De Madeira. A madeira sustentou a morte dele, mas sustentou a vida pelo trabalho de São José também. Poxa, que bonito, É hein? bonito. Interessante. Olha, repita, Não. por favor. Olha quem trabalha, quem é artesão com madeira, quem tem sua função. Olha, Nosso Senhor. Nosso Senhor foi sustentado na vida e na morte pela madeira. Pela madeira. A cruz de madeira sustentou ele na morte. E o trabalho de São José com a madeira sustentou a sua vida. Bonito. Pois Interessante. tudo que ele precisava provia desse trabalho que ele desempenhava com tanto amor. Imagine sabendo que é para sustentar o menino Jesus no seu empenho, com que carinho, com que dedicação ele fazia esses móveis. Então devia ser uma fila quilométrica de pedidos para São José poder fazer. Impressionante, que bonito, viu? Muito bonito. Então, Como acresce, né? Então. O conhecimento de São José, uma coisa como essa, né? Essa Sim. continuidade no céu de obediência e a entender
pelo verdadeiro foco, São José operário, né? Como Exatamente, enobrece a Fernando. profissão, como Enobrece mostra, a profissão. e como Deus, ao criar o homem, quis que o homem fizesse trabalhos braçais. Então, o trabalho braçal em nenhum momento é desprezado. Se nós não fizermos, imagina, nem a casa fica limpa. Tem que usar o braço para limpar até a casa. Não, e Agora- tem que limpar sempre, né? Porque Sempre. a casa que a gente sempre limpa está sempre limpinha. É que nem a confissão. Sempre que a gente limpa, quanto mais limpar, mais limpinha fica esta casa que somos nós, né, padre? Exatamente. O padre exerce sua pastoral em várias comunidades, né? Limpa muitas almas também que pedem ajuda. Mas que muito bonito. Então, tem uma continuidade, São José Operário, coisa muito interessante. E agora, então ele consegue qualquer coisa com o Nosso Senhor? Consegue, Padre Ricardo. São José, ele, assim, nós percebemos que... Por que ele não é tão conhecido e não é tão procurado? Porque muito se fala, né? São José para os outros lados. se Mas ninguém, fala. ninguém Fala muito, mas não se conhece assim, se conhece com dele. A profundidade. vida dele foi de uma discrição absoluta. A vida dele foi de recolhimento. Se nós pegarmos na infância, a juventude, o que as revelações nos trazem, a vida dele praticamente foi solitária, de oração, de trabalhos e silêncio. E quando as Sagradas Escrituras transmitem alguma coisa sobre ele, por exemplo, São Mateus, ao começar a tratar de São José, fala, sendo ele um homem justo, e por aqui você já vê, Padre Ricardo, quando as Sagradas Escrituras fala que o homem é justo, é porque é justo mesmo. Mas justo quer dizer, ele dava para cada um aquilo que merecia. Esse é o sentido da palavra justo? Né? Não. Vai muito além, Padre Ricardo. Sou meu mestre aqui. A virtude cardeal da justiça, não? Ele Também, é um né? homem justo porque ele era um homem santo. Santo. Um homem que tinha toda a sua integridade moral. Se nós pegarmos os Justo na Bíblia quer dizer integridade moral, né? O conjunto das virtudes, a santidade. Se nós pegarmos os personagens do Antigo Testamento, todos os pecados que eles cometeram estão escritos na Bíblia. Os homens, Verdade. Davi, rei claro. Davi, que matou Saul, que matou Golias, que foi perseguido por Saul, que fez tudo viveu aquela situação. Sansão. Quando cometeu um pecado, está escrito. Tá Pega o registrado. livro e está lá registrado. Mandou Urias morrer, está registrado. E hoje em dia, quando a gente peca, vai no confessionário e fala baixinho para ninguém escutar nada, fica em segredo, o padre absolve, acabou. E o padre tem o sigilo, não pode falar Não absolutamente nada. pode falar nada. É. Mas o profeta no Antigo Testamento chega para Davi E- e escancara tudo. Verdade, hein? Se pegar a ovelhinha, Interessante Bem essa pego, Zé. reflexão. se pegar a ovelhinha aqui do teu irmão, quem foi esse que eu vou mandar matar? És tu. E aí está escrito toda a conversa, e não só para as pessoas daquela época, mas para a história. São Pedro, vamos pular a história toda, Sansão suscitou, mas vamos pegar São Pedro, negou É verdade. o primeiro Papa. Seria bom dar uma apagadinha na história dele ali, deixar tudo bonitinho, nosso Papa é um exemplo. Não, ele pecou, a Sagrada Escritura mostra lá. E Nosso Senhor, quando censura, afasta-te de mim, Satanás. E ele vai chamar Pedro, arrebanha os meus cordeiros, minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Então, nós vamos ver que a Sagrada Escritura é a franqueza divina posta em palavras. Sai tudo. E quando É uma quando São Mateus coloca ali, sendo ele um homem justo, olha o tamanho da justiça. Ele passou no Nossa. crivo da análise do Espírito Santo. Nossa, Senhora, olha que é só. o mais Ouviram bem? radical, né? São José, repita, por favor, padre. São José passou na análise e no crivo feito pelo Espírito Santo da sua integridade moral. Impressionante, hein? Que Que bonito. Não consta uma crítica de São José, uma lástima de Nossa Senhora. Nossa Senhora em nenhum Que momento bonito, disse São é. José deixou faltar isso, e nesse dia José estava ausente. Não consta nada. São José foi um homem presente. São José foi um homem trabalhador ali no sentido de responsável da sua missão junto a Nossa Senhora. Então ele tem essa grandeza. Porque tinha que ter essa grandeza, digamos assim, quase que obrigatória, porque cuidar de Jesus e Maria, né? Depois Imagina, ele foi o escudo. A prima de Deus é Nossa Senhora e o Filho de Deus feito homem. Ele foi o escudo de Nossa Senhora. O escudo de Nossa O Senhora. escudo de Nossa Senhora, a proteção dela. Porque quando, no Antigo Testamento, uma mulher ela deve dar à luz a um filho, tendo ela sido casada, e assim ela vai gerar um filho. Portanto, uma mulher que tivesse um filho sem ter o marido, Claro. a lei mosaica mandava apedrejá-la. Teria que matar apedrejada. Então, se Nossa Senhora aparece gestante com a gravidez vinda pelo Espírito Santo, e não consta nenhum homem que possa, diante da sociedade, defender essa integridade jurídica, ela teria sido apedrejada. Teria se apedrejado. Então, Nossa. a presença dele na casa da Sagrada Família protegeu a vida de Nossa Senhora. Protegeu. Que bonito, é bem Interessante. isso. É bem Mas ele não passou por isso sem cruz, porque para ele não foi revelado de imediato
o que se passava com ela. Então, Nossa Senhora recebe de Deus a revelação, recebe do anjo Gabriel, que lhe aparece, anuncia para ela que ela vai ser mãe de Deus. Certamente Por obra recebeu, do Espírito Santo. certamente ela vai receber ali, recebe uma obediência para ficar em sigilo, não dizer isso a ninguém, e ela é fiel. E São José começa a perceber, e aqui nós precisamos analisar, e é um ponto assim, da grandeza de São José que precisa ser considerado. Porque nós conhecemos as pessoas, vivemos com Aliás, pessoas. padre, desculpe interromper, que perplexidade, hein? Perplexidade. Essa foi a perplexidade. Esta foi uma interrogação. A perplexidade da história. Agora o padre vai explicar como é que nós temos que analisar essa perplexidade enorme de São José, que, aliás, é um marido à altura, né? Porque nós sabemos que Deus já viu todos os homens que vai criar até o fim do mundo. Escolheu aquele que estava à altura, porque o esposo tem que estar à altura da esposa. Né? Claro. Então, mas agora vamos analisar sobre esse prisma, né? Nesse prisma. E São José, ele, analisando assim, o convívio dele com Nossa Senhora, nós conhecemos as pessoas e, hora por outra, se uma pessoa não mente para nós, mas nós estamos do lado dela, e ela mente para um outro, na minha cabeça eu fico na consciência, isso aqui é um mentiroso. Hoje ele não está mentindo para mim, mas amanhã não vai mentir? Será que tudo que ele me disse no passado é verdade? Então nós sempre ficamos com uma desconfiança daquelas falhas que nós vemos nesses e naqueles, porque se falhou uma vez, pode falhar 2, 3, 4. São os questionamentos. São os questionamentos. E São José vivia com Nossa Senhora e não tinha nada de que levantasse nele qualquer decepção. Nossa Senhora, ao falar, era a pessoa mais nobre de toda a face da terra. Ao gesticular, transmitia tanta leveza e suavidade. Nossa Senhora, ao olhar, infundia tanta bondade, inocência, pureza. Então, todas as virtudes emanavam dela, porque ela é cheia de graça, já disse São Gabriel. Então, São José sentia nela essa imensidade, esse oceano de graças que vinha dela. Então, São José estava banhado nesse convívio. Então, longe de qualquer situação. Outro lado, São José, preservado, porque se Nossa Senhora é concebida sem o pecado original, ela, se concebida sem o pecado original, não podia ser que ela vivesse na mesma casa com Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o homem-Deus, e um homem que tivesse concebido no pecado original, e seria para ela muito mais do que uma proteção, do que um auxílio, do que um sustento, e até mesmo por uma falta de capacidade, ele seria uma preocupação para ela. Seria uma pessoa sim, claro, a mais para sim. se preocupar dentro de casa, do menino Jesus. Está lógico? Sim. Claro. Ela teria que ficar ali cuidado com esse homem, porque de repente ele não consegue, vai que ele tropeça, vai que faz isso, faz aquilo. Então ele tinha que estar, como o senhor disse, à altura de Nossa Senhora. Sim, porque quando nós fazemos casamento, o senhor é padre, a gente dá uma olhadinha de canto de olho se o esposo e a esposa, isso, a gente não Exatamente. demonstra, né? Mas a gente fala, nossa, esses dois, né? Então, às vezes no caso da Nossa Senhora, Deus faz tudo perfeito. Né? A gente olha para o casamento e fala, eu acho que vai dar certo, esse vai dar certo, tomara que dê certo. E Nossa Senhora sempre abençoa, sendo dentro do sacramento, aquilo que falta no homem, o sacramento completa. Mas então, nosso São José estava ali dentro do convívio com Nossa Senhora, e quando ele percebe uma mudança, isso é com uma consideração. Moisés, ele sobe ao Monte Horebe, vai falar com Deus. Quando Moisés desce dessa palavra, essa conversa com Deus, ele cobre o rosto, porque era tanta a luz que saía dele, que queimava os outros e iluminava tanto que ofuscava as pessoas. Então, Moisés vem com o rosto coberto e desce assim para não ofuscar a vista dos outros. São José falou com Deus de costas no Monte Horebe. Nossa Senhora está cobrindo Jesus dentro do seu ventre. A segunda pessoa não é que viu por alguns minutos, habita nela. Então, a luz que saía dela após o anúncio do anjo, após a encarnação do Verbo, era Tinha uma tal. maravilha qualquer ali, inimaginável. E São José não foi apresentado de imediato. Não foi. Já aconteceu, sua esposa já concebeu pelo Espírito Não. Santo, fica tranquilo. Ele passou a perplexidade da vida e se sentiu insuficiente, mesmo sem o pecado original, mesmo sem as mazelas que nós carregamos, diante da grandeza da missão de Nossa Senhora, se sentiu insuficiente. Nossa. E ele, para não causar nenhum dano para Nossa Senhora, junta suas trouxinhas e vai saindo de mansinho, sem dizer nada. Para deixar ilibada Nossa Senhora. Padre, isso é tão impressionante que, olha, eu tenho uma pergunta para o senhor. Pergunta. Vou fazer uma pergunta sobre isso logo após nossos comerciais. Nós vamos parar um pouquinho agora, Sim, senhor. a primeira fase do nosso podcast. Já voltamos daqui a instantes para uma pergunta especial sobre este ponto que o padre tão claramente para nós acabou de explanar. Até daqui a instantes. Gaudes Sancte, Gaudes Bonis, Gaudes
Christi, hunc nadare veniere Christi, Creatoris omnium, gaudes sancte, gaudes bonus, et gaude iorse. Salve Maria, seu podcast católico. Estamos de volta aqui na segunda parte hoje, conhecendo as maravilhas de São José com o nosso caríssimo Padre Celso Bruno. Na primeira parte, né, não esqueça de compartilhar, convide seus amigos, seus entes queridos, apertem o compartilhar para ir conhecendo essa maravilha, como eu dizia há pouco, do culto josefino. Nesta primeira parte do nosso podcast, tivemos primeiro a noção da grandeza de São José como guardião dos maiores tesouros de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a Santíssima Virgem, a obra-prima de Deus. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que o Padre Celso, para todos nós, deixou muito claro é que Nosso Senhor foi um filho obediente, não só nesta terra, mas no céu ele continuou obedecendo Nosso Senhor, obedecendo a São José, de uma maneira mais perfeita ainda, né? Nosso Senhor obedece. E a terceira, então, podemos pedir para que ele consiga com Nosso Senhor muitas coisas para nós, que continua a obediência, o filho obediente lá no céu também. E o terceiro ponto que nós estamos vendo agora era essa dificuldade, nós vimos também a grandeza da profissão de São José, não é isso? A profissão de Aliás, a propósito disso, Padre Cássio, me permitiu uma correção na parte anterior do podcast, quando eu falei que a escada do milagre de São José fica no México. Falei no México, é no Novo México. Ah, não é no México? Não, é no Novo México, nos Estados Unidos. No México e se perder lá. Poxa, eu já estava pensando Ele vai encontrar, México, né? Conhecer a escada, é no Novo México. Vai ter que acontecer um outro milagre para aparecer lá. A escada mudar de lugar, né? Então, é Novo México, nos Estados Unidos. Santa Fé. Santa Fé. E esse foi o terceiro ponto, a nobreza dessa profissão, o caso da escada no Novo México. E também o quarto ponto está essa dificuldade de São José vendo tal a santidade de Nossa Senhora e vendo a gravidez e não entendendo, mas, entretanto, querendo resguardá-la, ele, então, assumiu o papel de pai. Mas aí eu disse que teria uma pergunta. Vamos começar a segunda parte do nosso podcast. Salve Maria, seu podcast católico, com esta pergunta. Por que, Padre Celso? Né? Por quê? Nós sabemos em São Mateus, no capítulo 10º, versículo 30, está escrito que, quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Por que, numa coisa tão alta dessa, Deus permitiu que São José não soubesse, Nossa Senhora não explicou para ele? O senhor pode explicar um pouquinho? Porque é uma... Olha... O senhor pode... Essa é a pergunta que eu ia fazer. O senhor explicou, porque, de fato, nós entendemos a grandeza, não é, irmão? Sim, sim. A grandeza, assim como Moisés, diante da luz de Deus, imagina ele diante de Nossa Senhora... Ele tem uma maravilha que eu me sentiria pequeno, acho que é isso. Acho que é. Por que Deus permitiu isso? Isso que o senhor disse foi exatamente o que se passou com São José. Ele se sentiu pequeno. Apesar de ter esse grande chamado, ou seja, o maior chamado de todos os homens na face da terra, porque São José, como foi dito, ser o guardião do menino Deus, o guardião de Nossa Senhora, ou seja, os dois maiores valores que pudesse existir na face da terra, é o homem-Deus e a Virgem Maria, a mãe de Deus. E ele recebeu essa incumbência, ser o protetor, o guardião, o provedor. Então ele tinha essa missão. E ele estava ali se esforçando, dando o melhor de si para isso. E via em Nossa Senhora luzes de santidade, assim, em todos os atos, em todos os gestos, em todas as palavras, em todas as atitudes, e via repercussões. Então ele vivia quase assim de uma admiração à Virgem Maria, de um respeito, de uma veneração completa e perfeita. Nossa Senhora, por sua vez também, olhava para São José e via nele um varão justo, um varão inocente, via nele este homem que Deus escolheu para proteger o divino filho que ela iria gerar. Imagine Nossa Senhora com 9 meses de gestação, Nossa Senhora com o menino Jesus precisando pegar certas coisas dentro da casa, tinha que ter alguém à sua disposição e não podia ser qualquer um. Nossa, tinha que ser uma pessoa imagina. que estivesse com a delicadeza do convívio entre Deus e Maria. Já pensou se um de nós tivesse que trabalhar na casa que estava Nossa Senhora com o bebê Deus nas mãos? Imagina quem é São José. E, Padre Ricardo, se entrasse uma pessoa que não tivesse a devida atenção, era pecado mortal. Porque um ato de indiferença com o menino Jesus é um pecado mortal. Tá bom. A pessoa teria cometido um pecado mortal.
E teria que esperar, já estaria se condenando. Então, Deus não poderia sequer colocar a humanidade no risco de uma condenação por causa da sua presença. Então, ele escolheu para si pessoas que estivessem na altura, criou para si, né? Nem que escolheu, criou para si Nossa Senhora e São José para cumprir essa missão. Mas Deus não tirou deles a necessidade e a capacidade de adquirir méritos para a vida eterna. Então, essa perplexidade que São José passa, Nossa Senhora também passou em muitas perplexidades. Também passou em Inclusive muitas essa, provas. porque ela não podia falar para ele, né? Não Exatamente. podia falar. E ela com ele. percebia em São José a perplexidade dele. Ele percebia que ele estava Mas não podia sofrendo, falar. né? Isso ela podia dizer, eu vou aliviar o meu marido, né? Qual é a esposa que não quer aliviar o marido? Né? Mas aí Deus quis que Com não. a porque acabou- interrogação. Eu não sei fazer a interrogação do senhor aí. Não, mas agora eu sei fazer a exclamação do senhor. Porque é muito bonito. Vocês estão vendo, é muito bonito Muito isso. bonito, muito bonito. De fato, os dois que aumentaram o mérito, então, para o céu, Aumentaram. porque ela também não falou se Deus Não não quer, eu falou. não falo. E São E José, podia- ela esperava que o anjo da guarda, assim como Deus designou um anjo para falar com ela, ela via que São José tinha o mesmo direito de receber a mensagem à altura de como ela recebeu. Então, ela não queria se antecipar os planos de Deus. Se Deus teve a delicadeza de me designar um anjo para falar a mim, designará um anjo para falar a ele. Não vou ser eu que vou dizer, e depois ele vai girar uma situação onde possa... Não. Deus resolverá. Nossa Senhora é mulher de fé. Essa fé dela é a maior de toda a humanidade. E ela acreditou e esperou em Deus. E um anjo E resolveu o aconteceu, né? problema. Resolveu. O anjo resolveu. Mas apareceu no sonho. Para Nossa Senhora apareceu visível. Então, de São José foi exigido ainda um pouco mais. Nossa Senhora já tinha muito mais, ela não precisava dar algo a mais, porque no momento em que ela reza, em que ela pensa no anjo, em que o anjo se materializa diante dela... E que A maior fé do mundo foi a Nossa Senhora. ela está ali tranquila, ela não se perturbe, Maria. Não é que ela fica com medo. Do anjo. Não se perturbe, ou seja, que eu não te incomode, Maria, que eu não atrapalhe a senhora, Maria. Então o anjo aparece ali para ela e pronto, assim se dá. Mas com São José é num sonho. E São José acredita no sonho e volta para casa. Então ele recebe todos os méritos de toda a fé que Deus pede dele. Ele em nenhum momento duvida, põe em questão, atrasa, acordou, voltou. Um escravo perfeito. Então, Impressionante, a gente muito diz que bonito, ele hein? manda É. no céu, mas porque ele soube obedecer em tudo a voz de Deus na terra. Olha que bonito, hein? Ele manda no céu porque soube obedecer em tudo Impressionante. a voz de Deus na terra. Obedeçamos nós também a voz de Deus aqui na terra, que Deus pode dar para nós certas coisas para ajudar, se a misericórdia de Deus nos levar até o céu, não é isso? Mas muito bonito, padre. Olha, acho que estão gostando, porque entrar nesse relacionamento desse o maior casal da história, sendo que é o maior filho, né? Sim. Pois é. Inclusive, fazer uma dúvida que muitas pessoas às vezes nos abordam e perguntam, né? Por que, por exemplo, na imagem de São José, nós notamos que ele tem um lírio Um lírio. nas mãos, né? É. E por que esse lírio? Tem algum significado assim, especial? E também são poucos santos que se vê nas imagens que tem o menino Jesus no braço. Tem o lírio, É verdade. mas se pegarmos os santos que tem o menino Jesus no braço, Padre Ricardo Basso, que conhece quase todos São- os santos do céu. Então, São José, Santo Antônio de Pádua, São Benedito, São Cristóvão São Cristóvão, que levou-me Jesus. e Tem desconheço mais o um- outro. Tem um outro santo, São Francisco de Assis, São talvez Francisco. tenha tido. O menino Jesus, Não, foi Santo Não. Antônio, Santo Antônio Franciscano. o menino Jesus, então são esses aí. Pouquíssimos, São sim. pouquíssimos. Poucos, é. E o lírio também. Por quê? No Antigo Testamento, quando Moisés precisava decidir uma questão entre ele e o sacerdote Arão, precisava de uma prova de Deus para que aquele sacerdote, aquela questão fosse resolvida. Então, no livro de Números, está lá escrito que Deus disse para Moisés: colocai a vara na mão desses homens, e naquele de quem florir será o escolhido para ele designar esse papel. Então, de acordo com este ato, o sacerdote que foi realizar o matrimônio de Nossa Senhora tinha na frente dele, todos os jovens estavam aptos ao matrimônio, e Nossa Senhora para contrair ali o matrimônio. Então o sacerdote viu que aqueles jovens não estavam à altura daquela dama, exceto São José. Então,
tinha gente ali muito influente, tinha gente ali muito rica, tinha gente muito bem posicionada. Estavam todos ávidos ali, querendo, porque nada mais, nada menos era a mulher mais bela da história. Nada mais, nada menos era a mulher mais educada da história. Nada mais, nada menos era a mulher que não ia dar problema para nenhum marido. Então, Nossa Senhora estava ali sendo cobiçada por esses rapazes todos da época. Mas o sacerdote via que Nossa Senhora não era para isso. A missão dela estava muito além de um matrimônio natural, de um matrimônio meramente humano. Então, lançou o desafio que foi feito com Moisés no Antigo Testamento. Vamos colocar uma vara na mão dos rapazes e na vara que florir, esse é o sinal de que Deus deu para o matrimônio com a Virgem Maria. São José era o menos influente, São José era o menos tinha menos dinheiro, menos recursos. São José era o mais bonito, era o mais apresentável de todos, com certeza, porque sem ele, com essa proteção e com esse talho para ser estar à altura de Nossa Senhora, até isso a Nossa Senhora, Deus deve ter. Que idade devia ter mais ou menos, padre? Olha, Padre Pelos Ricardo, estudos que o senhor fez. essas datas assim, quando se relata no Antigo Testamento, são difíceis. A gente pega 2 gerações atrás. Mas devia ser um homem robusto, porque Era. a missão que Deus deu, né, cuidar de Nossa A gente Senhora. pega 3 gerações atrás. Outro dia perguntando para uma pessoa do interior, aqui de uma das cidades do interior, ele disse assim: olha, eu perguntei qual a idade do senhor? Ele falou: no papel é tal, mas na verdade é tal. Fiz 3 gerações. Imagina buscar lá em São José e saber exatamente a idade que ele tinha. Mas ele acredita-se que tinha aproximadamente aí uns 40 anos, não me lembro bem desse detalhe, mas ele já estava com a idade assim, acima, e Nossa Senhora bem jovenzinha. Com um vigor impressionante. Com um vigor impressionante. Sim. Mas aqui eu não tenho certeza, né? Eu me lembro que era uma idade acima de Nossa Senhora e bastante acima. Não tenho a certeza desta idade. Mas ainda, digamos, com o vigor de um homem para... Sim. Como São José, tal seria. Então, ele, São José, tem esse bastão florido na mão, tem o bastão na mão, e na hora que é feita esse bastão, nasce o lírio na mão dele. Interessante. E um lírio, né? Um lírio. Porque o lírio é o símbolo da pureza. Então, um casamento virginal. Um casamento puro. Um casamento onde os dois estariam habitando a mesma casa, mas cumprindo a mesma missão dada por Deus e pelo Espírito Santo. Por isso que é chamada a Virgem das Virgens, o Castíssimo José, né? Castíssimo Muito José. bonito. E nós devemos estar atentos também, padre, àqueles sinais que Deus indica para nós, né? Assim como Deus, ele manda sinais, nós vemos em situações decisivas, como é um matrimônio, né? Muito interessante, né? A questão do lírio, já conhecia, mas essa ideia do sinal, né? É muito interessante. Nós vemos que devemos estar atentos que Deus vai ao longo da nossa vida, ao longo da sua vida. Se as pessoas hoje em dia esperassem algum sinal de Deus para casar, com certeza, na hora muitas coisas ele falaria no interior, hein? Falaria no interior e isso, né? Agora, com isso tudo, o próprio nome José deve ter um significado, né? Exato. Tem, padre. José deve ter um significado rico, substancioso, denso, né? Inclusive, quando que começou essa devoção a São José? Quem foi o primeiro devoto de São José? Primeiro devoto de São José, gostaria de saber. Eu sei que Santa Teresa foi muito devoto dele. Foi muito devoto dele, mas viveu muitos séculos depois. 15 séculos depois. Então, mas assim, primeiro, a origem do nome São José, nós temos nas Sagradas Escrituras, que aparece lá, São José do Egito. Que ele vem recebendo a bênção do seu pai, e o seu pai, quando está dando essa bênção, ele dá uma bênção que é uma bênção de crescimento, uma bênção de acréscimo à sua família. Então, José quer dizer crescimento e acréscimo. Então, São José... Guarde aí, José, o nome de um filho, talvez, acréscimo, crescimento, que coisa bonita. Crescimento, vem aqui. Já vi nascimento. Então, o nome de José vem crescimento, acréscimo, e aí vem a origem do nome São José, propriamente do personagem. Ele tinha que estar crescendo continuamente, né? Sim. Nesse ambiente era quase impossível não crescer. Né? E, sobretudo, aumentar para nosso Senhor Jesus Cristo o número dos seus fiéis. Então, ele é chamado a ser, assim como São João Batista foi chamado a ser o anunciador de nosso Senhor Jesus Cristo, preparai os caminhos, preparai, endireitai as veredas. São José, ele não tinha a missão de anunciar, ele tinha a missão de prover, de guardar e defender. Então, o trabalho dele, ele tinha que constantemente estar acrescentando algo, tanto para Nossa Senhora como para nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida diária em casa.
Qual foi a outra pergunta que o senhor fez? Quem foi o primeiro Devoto devoto de São de José. São José? A Virgem Maria. A Virgem Ó, Maria? Nossa! interessante, hein? A Pode Virgem ser, Maria é foi o verdade, primeiro hein? devoto de São José? No convívio com ele, direto, pois nas histórias que se narram do passado de São José, ele tinha ali os seus trabalhos, mas ele era rejeitado. Os primos perseguiam, os familiares desprezavam, as pessoas olhavam para ele com inveja. Então, ele muitas vezes fugia do convívio da sociedade, ia para os cantos viver ali sozinho nas cavernas, nas grutas, nos altos das montanhas, contemplando as estrelas, porque ele não era bem quisto por essas pessoas. Então, São José, quando ele é apresentado a Nossa Senhora e no convívio com Nossa Senhora, se ela não foi a primeira, foi a maior. Foi a maior, né? Devota de São José. É porque ela é a sede da sabedoria, É a né? sede da Ela sabedoria. mediu muito a grandeza de São José, né? Então, ali, enquanto devota mesmo, acredito que tenha sido ela. Ela, porque eu falei, ela é a primeira, vamos dizer assim, né? E a maior, né? Agora, por exemplo, Mas- Santa Teresa, desculpe, Sim. o senhor- Não, eu ia dizer o Sobre seguinte, ela. que nesta união que tem, assim, a igreja, ela é tão sábia e ela é hierárquica até nas formas de apresentá-lo. Porque nós temos assim, poxa, mas então São José é tanto quanto Nossa Senhora. Ele está ali sem pecado original, ele vive ali na condição com o menino Jesus, ele tá bom, não teve a gestação porque foi a parte masculina e foi o Espírito Santo quem deu essa graça para a Virgem Maria, que é cheia de graça. Então tudo isso vai acontecendo e São José, então, a igreja tem uma hierarquia e coloca justamente umas palavras adequadas para nós termos o culto devido aos santos. Porque todo sim, mundo... o grau de devoção, exatamente. Interessante. Todo- Vale a pena aprofundar, padre, isso aí. Irmão, muito interessante. Uma palavra que é muito conhecida, que todo mundo está batida em todo lugar, idolatria. Então, os católicos idolatram a imagem, eles colocam, eles têm o pecado de idolatria. Então, se nós separarmos assim o ídolo da latria, latria é um culto a Deus, culto e adoração a Deus. A idolatria é um culto de adoração ao ídolo, é o desvio do culto de latria. Então, esta devoção, latria, que nós temos a Deus, é dada a Deus. Tira o ídolo e põe só Deus, latria. latria. Isso é a devoção do católico, é latria. A Nossa Senhora, hiperdulia, porque dulia é uma veneração, é um ato de uma devoção ao santo, não é uma adoração, é uma veneração ao santo. Então, nós temos um ato de dulia aos santos. A Nossa Senhora, hiperdulia, e a São José, protodulia. Então, de forma que a maior a Nossa Senhora e a primeira a São José. Até nas... Depois vem os santos Interessante. todos, Sudulia, da Todos os história outros santos é inteira. dulia. Mas depois Oh, Nossa Senhora é ele. Depois de Maria José. A maior é Nossa Senhora, e o primeiro é São José. Olha só. Interessante. Não entra em Não, choque, interessante. mas estão... Interessante. Muito Então, bem. nós bem temos colocado. uma igreja delicada até para apresentar Os termos todos os da termos devoção. da né? devoção. Eu estava falando há pouco de Santa Teresa, Sim. né? Santa Teresa, ela conta isso, que durante 40 anos, tudo que ela pediu, São José atendeu e intercedeu no céu por ela. Todos os problemas espirituais E? e materiais, Repete, padre. ela foi atendida por São José em todos os problemas espirituais e materiais. Você que está acompanhando o nosso podcast, não esqueça de compartilhar com seus amigos, porque ouça essa frase que o padre acabou de dizer. Todos os seus problemas materiais, já pensaram materiais e, agora sim, espirituais, é isso, padre? Continua a mesmo. frase. Santa Teresa d'Ávila disse que recorreu a São José e sempre foi atendida. Sempre foi atendida. né? Todas as festas de São José, Santa Teresa d'Ávila mandava fazer solenidade dentro dos seus conventos. Olha só. Florir a imagem, procissão, missa solene, fazer tudo o que pudesse oferecer para São José, ela fazia no dia dele. E todos os conventos, praticamente, eu me lembro exatamente, 1, 2 ou 3 apenas que não recebem o nome de São José, mas dos 28 conventos, aproximadamente, 20 e tantos conventos que ela construiu, a maior parte, assim, 95%, é dedicada a São José. Nossa. Depois que ela morreu, construíram um convento, não me lembro a cidade, assim, ao vivo é difícil de pegar todos os dados. Então, depois que ela morreu, na dedicação de um convento, o bispo disse para as irmãs, para a Madre, olha, esse convento não vai chamar São José, vai chamar
Teresa d'Ávila. Em homenagem Ah, à em homenagem à Santa fundadora, Teresa. sim. Ela não tem nenhum mosteiro, é fundadora. o bispo. Ela renovou o Carmelo, ela fez todo esse trabalho aqui, então vamos colocar. Reformadora. Compreensível, né? Ela pega. Pelo menos um o nome dela, Pelo né? menos um. Ela já faleceu? E aí foi colocado, foi feita a missa, inauguração, colocou o nome Teresa d'Ávila, ela aparece para a superiora e Quem? aparece para o bispo, Santa Teresa d'Ávila, dizendo que o mosteiro vai se chamar São José. Nossa, Nossa. que coisa. Incrível, hein? Então, Incrível. ela, com São José, mesmo na eternidade... Ela já tinha morrido Já. e da eternidade ela quis homenagear São José Quis ainda. homenagear São José. Era uma forma de gratidão, ver-se, né? Que ela não queria nada para E si. uma união com São José, assim, impressionante. Sabe que eu me lembro de um fato... Desculpe, se eu ia falar da união. Não, não. A união dela era muito grande. Muito Me grande. lembro de uma vez de uma história que ela está indo fundar um convento, estava o cocheiro levando uma carruagem com vários, né? Meia rústica até, não era carruagem, essas belíssimas, com carga, roupa, tudo. E disse que ele perdeu o controle dos cavalos, eram vários cavalos. É bem essa É história, isso padre? mesmo. É isso mesmo. E disse que parece que foi embora e desatou Ia para o precipício. num precipício e eles vamos morrer todos. E ele era de Santa Teresa. Agora só São José pode nos salvar, não é isso? Ela rezou a São José, pedindo a São José que ele parasse aquela carruagem e os cavalos... Como é que isso parou na hora? No livro que eu disse, que li essa história, estava dito que eles ouviram uma voz: parem, parem! Aí os cavalos pararam mesmo. Antes do aviso. Um pouco como é que se diz essa figura de linguagem? Já acabou que eu me lembro. Né? Sonoplastia. Não, mas tem a figura de linguagem portuguesa, me escapou agora, né? Onomatopeia, isso, exatamente. Então, ela parou e depois não sabiam para onde ir, porque eles perderam o rumo com aquele disparo. E a mesma voz indicou o caminho por tal direção. Impressionante. Então, São José indica os caminhos em nossa vida, meu Deus do céu. Em nossa vida, ajuda, como disse o padre, a todas as necessidades materiais e espirituais. São José atende, peça. E uma coisa impressionante, né? Nosso Senhor é Deus, né, padre? Maria Deus. Santíssima é a Rainha do Universo, Mãe de Deus. Ele é o pai adotivo. Mas na casa... Como é que era isso? Como é que funcionava aí? É do menino Jesus que ditava as ordens, é claro. Ele é Deus, Deus, é claro. Deus é. É que no céu, Padre Ricardo, assim, a gente não conversa aqui, mas o céu é diferente. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse nas Sagradas Escrituras: quer ser o primeiro, seja o último. Então, Isso. São José, ele soube ser o primeiro porque ele foi o último. Na hierarquia, Deus é Deus. Está ali, ele é o criador de tudo, é o rei do universo, é a ele que nós devemos a adoração, nossa genuflexão, nossa prosternação, nosso coração, todas as nossas ações devem a Deus ali. Nossa Senhora, Mãe de Deus, gratuitamente, por vontade dele, por escolha dele, por dádiva dele, ela foi premiada, ela recebeu esse dom de ser a Mãe de Deus. Então, ela está acima, porque ela é a Mãe de Deus. E São José... Mãe de Deus, só um parênteses ainda, onde estava lendo uma coisa de Santo Alberto Magno, padre. Nossa. Impressionante. Ele diz que depois da dignidade de ser Deus, a maior dignidade é ser Mãe de Deus. Exatamente. Santo Alberto. Depois da dignidade de ser Deus, a maior dignidade é ser Mãe de Deus. Então, você imagina. Então, Nossa Senhora... Mãe de Deus, a maior dignidade. Depois de ser Deus, imagina. Depois de ser Deus. E aí, dentro dessa casa, está São José, que é pai adotivo, que não tem assim uma colaboração humana direta, e ele está ali dentro, então, diante de Deus e da Mãe de Deus, ele é o menor. O menor. Ele é o menor. Mas ele em nenhum momento foi tomado por orgulho, ou por inveja, ou por comparação, Nada. por desejo, porque se ele tivesse essa inveja, esse orgulho, essa comparação, faria como Herodes. Mata esse menino, porque vai ocupar o meu lugar. Eu quero ser o número 1. Já estou vendo que vai ocupar algo, mas... Já estou vendo que vai ocupar. Então, não. No céu, Nosso Senhor quer ser o primeiro, seja o último. E São José sempre se colocou no último lugar. E Nosso Senhor sempre deu o primeiro para ele. Então, ao mandar dentro de casa, dentro da ordem da criação de Deus, a mulher está submissa ao marido. Está no Gênesis. E o homem é quem manda na família. O filho deve obedecer aos pais. E ele não podia dar uma lei e invertê-la no momento da sua existência. Ele mesmo foi o exemplo. Ele foi o exemplo. Poxa, Então, gente. não precisando,
quis ser obediente. E não só aos pais, mas também às leis da igreja. Ele foi apresentado no templo, Nossa Senhora passou pela purificação, tudo desnecessariamente para a situação da Sagrada Família. Mas ele foi obediente. E sendo obediente, ainda um santo dizia, estava lendo esses dias, me escapa o nome do santo agora, o demônio não tem medo de penitência, ele tem medo de obediência. Nossa, Padre O Ricardo. demônio tem medo de obediência. Sejamos obedientes aos nossos pais, né? Sejamos obedientes à lei de Deus. O quanto né? A lei de aprendemos Deus. aqui com o Padre Ricardo, hein? Não, nesse podcast aqui a gente Agora, aprende todo um- mundo aqui. um episódio Eu sou que- mais beneficiado aqui, Padre, aprendo com os dois. Olha, entre nós. Uma coisa interessante para nós considerarmos foi uma das 7 dores de Maria, a perda e o reencontro no templo, do qual ele participou. Então, nos estudos do senhor, só tem algum aprofundamento sobre essa perda e esse reencontro no templo? São José tem uma vida de perplexidade. A maior foi a da gestação, o anúncio do anjo, mas essa também foi uma grande perplexidade, porque as caravanas, as viagens ao templo eram necessárias, porque é uma obrigação. Então, eles tiveram que fazer uma viagem, tiveram que fazer um percurso enorme para apresentar o menino Jesus. Nas condições daquele tempo, sem estradas de autopistas, carros, né? Não tinha... Era a viagem à evangélica, tinha que ser a pé. Não tinha lojas de conveniência, né, no caminho. Nem de Isso. conveniência, nem de Sim, inconveniência. As lojas não tinha nada disso. Eles tinham que viajar e ali destacavam-se, eram grupos de senhoras e de senhores. E as crianças iam a meio turma ali, juntos com as propriedades, brincando, conversando, e as senhoras entre si, os homens entre si. E claro, ora os meninos estão com os pais, ora estão com as mães, e assim eles estão voltando. Ora, um grupo está mais na frente, as senhoras, os homens para trás, aquilo vai indo. E vai em determinado momento horário, na hora das refeições, todos se encontram, ali vão. Então, nessa hora, Nossa Senhora pensava que o menino Jesus estava com José, e José pensava que o menino estava com Nossa Senhora. Era inconcebível que Nossa Senhora deixasse o menino Jesus, e era inconcebível que São José deixasse o menino Jesus. Então, quando os dois se encontraram, primeira coisa, calma. Não desesperaram. Poderíamos dizer assim que quando a gente comete um pecado, perdemos Jesus. Perdemos Jesus. Segue o exemplo de Nossa Senhora. Calma. E volta para o templo. Vai encontrar-se com ele no templo. E ali no sacramento é que vai se receber esse reencontro com o menino Jesus. E Nossa Senhora passa por essa perplexidade junto com São José, entre outros motivos, para nos dar esse exemplo de quando acontecer qualquer tragédia na nossa vida espiritual, com paz de alma, sem desespero, sem uma perda do equilíbrio, vai à procura dele e vai encontrar ele no templo. E ela foi no templo e encontrou o menino Jesus. Mas essa perplexidade eles levaram. Pois São José, no percurso, pode ter pensado, a culpa é minha. Eu deveria ter verificado, deveria ter conversado. Estou deixando Maria preocupada. Ela não quer me dizer nada, mas eu percebo que ela está um pouco preocupada. E Nossa Senhora, por outro lado, também pensando, coitado de José, deve estar aflito. E os dois ali em silêncio, um pedindo pelo outro, pedindo perdão pelo outro, em nenhum momento dizendo que a culpa é sua, não sei quanto. Não. Um convívio perfeito, onde os dois estavam dando exemplo. Então, essa perplexidade, essas provas que Deus permitiu que acontecessem com Maria e José, foi para nos ensinar como nós devemos passar pelas nossas perplexidades. Estão vendo bem? Assim devemos passar com toda a calma. Padre, o senhor falou, se nós perdemos Jesus, e quando a humanidade passa por uma situação, vamos dizer, de perder Jesus, como Nossa Senhora disse em Fátima, né? Nas aparições de Fátima, São José aparece também, né? Será que foi para ajudar a encontrar Jesus? O senhor diz uma palavrinha para finalizando o nosso podcast? Inclusive, o Monsenhor João, no livro dele, né, o último volume, ele comenta isso, que apareceu São José e ele deu 3 bênçãos. 3 bênçãos. Então, o senhor pode dizer o que... No livro de Fátima, a Aurora do Terceiro Milênio, o Monsenhor João tem no seu último capítulo, narrando ali essas narrativas das aparições, é narrado que São José aparece junto com Nossa Senhora e dá 3 bênçãos no céu. Agora, sim, São José apareceu só na última, assim, primeiro ponto, assim, aí tudo nós vamos levar em consideração as perfeições divinas. Aonde está o marido está a esposa.
Então, em todas as aparições, certamente São José estava ao lado de Nossa Senhora. claro. Se fez visível apenas na última, porque Deus assim o quis. E para que ele apareceu nessa última e dando essas 3 bênçãos para a humanidade? Porque Nossa Senhora em Fátima trazia uma mensagem para o mundo. Nossa Senhora em Fátima dizia para o mundo que, se a humanidade não se convertesse, a humanidade passaria por um terceiro castigo, que seria maior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Se somar a tragédia da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, não vai dar aquilo que Nossa Senhora disse caso a humanidade não se convertesse. Então, assim como a humanidade passa hoje por uma angústia, por uma aflição, nós estamos assistindo, hoje em dia, terremoto trágico na Turquia, mais de 30 mil mortos. Nós estamos vendo guerra acontecendo e nós estamos vendo as situações as mais diversas. A cada momento, tudo que nunca aconteceu está acontecendo. Está acontecendo. E caminhão envenenado que vira, trem que não sei quanto, e todas essas coisas vão acontecendo. E nós, se nós não temos a fé, se nós não temos Deus, se nós não temos Nossa Senhora, não temos São José, nós ficamos desesperados. Porque para onde vamos correr? Para onde vamos fugir? Então, quem vai resolver esse problema é Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da Sagrada Família, tem 2 que lhe servem: Maria e José. E certos trabalhos não cabem a uma dama, cabem a um homem. Por exemplo, carregar um tronco, pegar certas coisas, ou colocar um bandido para correr, se for necessário, tal será. Nossa Senhora aparece pisando no dragão, aí pisando na serpente, mas, tendo a presença masculina, fica ao encargo dele. E pode ser, não está dito isso no livro, não está revelado, mas pode ser que Deus tenha permitido essa aparição de São José visível ali aos pastorinhos, para que, neste momento em que a humanidade atravessa nessa crise, seja o momento do Pai dele se manifestar para proteger a sua igreja, para proteger os seus fiéis, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, e se ele protegeu Nosso Senhor Jesus Cristo enquanto bebê, enquanto criança, enquanto jovem, adolescente, vai proteger a sua igreja durante a sua história, o seu corpo místico. Então ali está o papel dele nesta aparição. Muito interessante. Isso é o que nós podemos, assim, especular. Especular. Sim, interessante. Está muito bem, padre. Olha, queríamos agradecer ao senhor. Chegamos ao final do nosso podcast. Legal. Uma pena, está tão agradável. Eu já muito vou bom. rezar mais a São José hoje. Espero que você também, para encontrar e imite São José, vá ao templo, sempre procurar o Nosso Senhor, se ele perder, e procure ser em relação a Nossa Senhora, esse grande devoto, e imitar Nossa Senhora sendo essa grande devota de São José. Queríamos agradecer muito, padre. Foi muito enriquecedor, Foi né, irmão? muito, Acho padre. que todos que estão aí também cresçam na devoção a São José e inscrevam-se no canal dos Arautos, se não se inscreveram, para conhecer maravilhas como o culto josefino. E agora, pela intercessão de São José, padre, vamos dar juntos uma bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São José, a todos aqueles que nos acompanharam, e, se Deus quiser, até o próximo podcast. Salve Maria, seu podcast católico, está bem? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, pela intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria.